Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem e nós vamos falar do princípio da incerteza. Nós vamos começar com uma definição, que, dada uma grandeza física A, nós vamos definir o operador ΔA como sendo o operador A menos o valor esperado de A em um certo estado físico considerado. Esse estado, em princípio, não precisa ser um autoestado de A. Ele pode ser, por exemplo, uma combinação linear de autoestados de A. E vamos definir o valor esperado de ΔA ao quadrado como sendo a dispersão de A, que usando a definição ali de cima, fica A menos o valor esperado de A. Tudo isso elevado ao quadrado, que escrevendo explicitamente, fica o valor esperado de A ao quadrado menos 2 vezes 2A vezes o valor esperado de A mais o quadrado do valor esperado de A. Vejam que daqui para cá eu estou supondo que o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. Então, eu vou ficar com o valor esperado de A ao quadrado menos 2 vezes o valor esperado de A multiplicado por ele mesmo, que vai dar menos 2 vezes o quadrado do valor esperado de A mais o quadrado do valor esperado de A. Fazendo os cancelamentos, nós vamos ter no final que a dispersão é definida como o valor esperado de ΔA ao quadrado, e é o valor esperado de A ao quadrado menos o quadrado do valor esperado de A. Essa dispersão também pode ser chamada de variância ou ainda de desvio quadrático médio. Fica como exercício mostrar que se o estado considerado na hora de calcular o valor esperado for um autoestado do operador A, então essa dispersão ela vai ser igual a zero. Usando então a definição de dispersão que nós acabamos de fazer, nós vamos enunciar o princípio da incerteza, que vai nos trazer que para duas observáveis quaisquer A e B, vale a seguinte relação: a dispersão de A vezes a dispersão de B tem que ser maior ou igual do que 1/4 do módulo ao quadrado do valor esperado do comutador de A e B. Nós vamos provar esse teorema agora. E para provar, nós vamos precisar de 3 lemas. O primeiro lema, ele é conhecido como desigualdade de Schwarz e diz que o produto do bracket de alfa-alfa vezes o bracket de beta-beta sempre vai ser maior ou igual ao módulo quadrado do bracket de alfa-beta. Bom, lembrando que o bracket é a projeção de um vetor sobre o outro, a igualdade vai acontecer, eles só vão ser iguais quando alfa e beta estiverem na mesma direção. Porque nas outras situações você vai ter que o produto de cada um dos vetores projetados sobre ele mesmo é sempre maior do que o produto, do que o módulo ao quadrado da projeção de um vetor sobre o outro. E o caso extremo é justamente quando alfa e beta forem ortogonais, porque aí, nesse caso, o lado direito vai a zero. O produto interno entre esses dois vetores ortogonais vai ser zero. Bem, o lema 2 a gente já sabe, que é o valor esperado de um operador que diz, né, que o valor esperado de um operador hermitiano é real. E o lema 3, ele nos diz que um operador anti-hermitiano, que nós estamos definindo aqui pelo adjunto multiplicado por menos 1, ele vai ser um número puramente imaginário. Então, vamos lá. Usando o lema 1 e adotando o ket alfa como sendo ΔA vezes um ket qualquer, e o ket beta como sendo delta beta vezes um ket qualquer, e aqui o ket em branco enfatiza que a relação vale para qualquer ket, eu vou substituir essa nova definição lá no lema 1, obtendo essa nova expressão. E agora eu vou usar o fato de que A e B são observáveis para lembrar que ΔA da H é igual a ΔA. E é a mesma coisa para o operador B. ΔB da H é igual a ΔB. E aí eu escrevo a expressão e assim eu vou ter a dispersão de A vezes a dispersão de B aqui.
E do outro lado, eu tenho o quadrado do módulo do valor esperado de ΔA vezes ΔB. Agora eu vou trabalhar um pouquinho o termo da direita, usando a definição de comutador e anticomutador. Esse termo ΔA vezes ΔB pode ser obtido a partir da combinação do comutador e anticomutador de ΔA e ΔB. Mas agora vamos analisar esses comutadores, lembrando a definição que nós fizemos lá no comecinho da aula para ΔA, como sendo A menos o valor esperado de A. Gente, na hora que você substitui essa relação nos comutadores e usa a definição de comutador, você vai ver que surgem vários termos cruzados que se cancelam, ficando somente AB menos BA, que é o comutador de AB. Bom, fazendo isso também, usando essa mesma estratégia para o anticomutador, quer dizer, substituindo a definição de ΔA e ΔB e fazendo as continhas, agora você vai perceber que a gente não chega no anticomutador de AB. Bom, guarda essa informação, nós vamos ver se o comutador e o anticomutador, agora se eles são ou não emitianos. Começando pelo comutador. Nós vamos escrever o autoadjunto do comutador de A e B. Nós vamos ter o autoadjunto de AB menos BA, que é o autoadjunto de AB menos o autoadjunto de BA. Por definição, o adjunto de AB é BA e vice-versa. E no final você vai ver que nós temos BA menos AB, que é menos o comutador de AB. Da mesma forma, nós podemos mostrar que o anticomutador de ΔA com ΔB, ele é emitiano e isso fica como exercício para você provar. Usando, então, os lemas 2 e 3, que falavam sobre os operadores emitianos e anti-emitianos, nós vamos ver que o valor esperado do comutador AB é puramente imaginário, porque ele é anti-emitiano, mas, por outro lado, o valor esperado do anticomutador de ΔA e ΔB, ele é puramente real, porque esse anticomutador ele é emitiano. Além disso, a gente verificou também que o comutador de ΔA e ΔB é igual ao comutador de AB. Lembra que nós estamos trabalhando o segundo membro daquela relação que nos dá o princípio da incerteza, que é esse quadrado do módulo do valor esperado de ΔA vezes ΔB. E nós vamos usar agora todas essas considerações que nós acabamos de fazer. Primeiro, que ΔA vezes ΔB pode ser escrito como a combinação de comutador e anticomutador de ΔA e ΔB. Segundo, que o comutador de ΔA e ΔB é igual ao comutador de A e B. Terceiro, que o comutador de A e B é anti-emitiano e, portanto, o valor esperado vai ser imaginário. E que o anticomutador é emitiano e, portanto, o valor esperado vai ser real. Bom, então, eu posso escrever o módulo desse número imaginário como parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Certo? Substituindo tudo isso aqui nessa expressão, lembra dessa expressão? Se você esquecer, volta lá 2 slides e veja como a gente chegou nela. Substituindo aqui, ó, nós vamos ter 1/4 do quadrado do módulo do valor esperado do comutador de A e B, mais esse outro termo aqui, que nós temos certeza que vai ser maior do que zero, e que, portanto, ele vai ser até desprezado na hora de escrever o princípio da incerteza. Por quê? Porque se a gente acabou de demonstrar que o primeiro membro ele é maior do que o segundo, tirando esse segundo termo do segundo membro, a gente até reforça ainda mais essa desigualdade. E é isso que nós vamos fazer. O princípio da incerteza, ele não tem esse termo envolvendo o anticomutador de ΔA e ΔB. Então, tirando aquele termo, aquele segundo termo, nós vamos ficar com essa desigualdade, que é a relação de incerteza de Heisenberg, e o teorema está provado.
extraindo a raiz de todo mundo ali, a relação de ICTs também pode ser escrita nesse outro formato.